Pois é, um cessar-fogo foi decretado, mas será que é um cessar-fogo temporário? Será que o Irã está preparando algo oculto? Será que realmente é isso que vai acontecer? E nós, investidores, temos que estar preparados para todos os cenários possíveis, certo? Dentro dessa realidade, que é a realidade atual. A Guerra dos 12 Dias aconteceu e ninguém sabe, o mundo é imprevisível, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mateusão, se tudo muda, o cenário piora, o que é que eu tenho que estar atento? Onde é que eu tenho que estar alocando meu capital? O que é que eu tenho que fazer? No vídeo de hoje a gente vai debater tudo isso de uma forma bem prática aqui. No vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo o contexto da guerra, como a alta do petróleo pode explodir os preços no Brasil e pesar no seu bolso, seja você investidor ou não. 3. Por que o Oriente Médio e o Irã têm tanto poder sobre o petróleo e sobre o seu dinheiro? 4. O que acontece com seus investimentos quando o petróleo dispara e como se proteger? E 5. Quais ativos têm um alto poder de valorização? E vamos lá para o vídeo. Senhores, primeira situação que a gente tem que entender, o Oriente Médio, onde está inserido ali o Irã, ele tem uma capacidade de produção de petróleo gigantesco diante do mundo. Cerca de um terço, né, é produzido ali, certo? Naquela região. Então a gente tem Irã, a gente tem Kuwait, a gente tem Emirados Árabes, certo? Arábia Saudita como gigantes produtores de petróleo. E o que isso interfere? Qual o problema? O problema, assim, mas está um pouco embaçada, mas a gente pode ver melhor. O problema está aqui. O problema é o Estreito de Hormuz. O problema é o Estreito de Hormuz. Esse Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã, ele passa vários, isso aqui é tudo navio, certo? Cargueiros petroleiros, diariamente, com cargas, com petróleo, certo? Exportando esse insumo, essa commodity. Mateusão, beleza. Caramba, então se fechou aqui, o que vai acontecer? Eu tenho o mundo, porque o petróleo é negociado em dólar e é para o mundo todo. A demanda é para o mundo todo. Ou seja, eu tenho 1.000, vamos dizer que o mundo todo é 1.000 pessoas, para ficar fácil. Eu tenho 1.000 pessoas querendo petróleo, certo? E eu tenho 1 milhão de petróleo disponível. Aí agora eu tenho as mesmas 1.000 pessoas querendo petróleo, só que agora eu não tenho mais 1 milhão de petróleo, eu tenho 500 mil. Ou seja, o petróleo ele fica mais caro. Ele fica mais caro. Por quê? Tem mais oferta, tem mais demanda do que oferta no mercado. Beleza, Matheus, entendi. Foi fechado? Não. Como eu disse, cessar fogo é iminente. Ninguém sabe. É um princípio da psicologia financeira, né? Tudo é imprevisível no mundo. Amanhã você não sabe se está vivo, certo? Amanhã você não sabe se vai ser demitido. Você tem uma probabilidade maior que não ou que sim de algo. E aí, Matheusão, o que acontece? A gente chega aqui, olha só o problema onde está. Como é que tudo isso vai impactar meu fundinho imobiliário lá na ponta? Lá no extremo do Mato Grosso, lá na região, no interior, na capital, um negócio, uma guerra lá longe. Petróleo negociado em dólar. O Brasil ele tem uma demanda altíssima por petróleo, certo? O impacto dos combustíveis, dos aumentos dos combustíveis, eles são gigantescos dentro da inflação do Brasil. Por quê, Matheusão? Por quê? Possível alta do petróleo por guerra pode chegar no seu bolso, entender como. Meu pai era caminhoneiro, né? E aí eu tive um pouco dessa experiência mais de perto, certo? Ele transportava, ele
carregava de bateria, certo? De bateria, várias coisas, areia de gato, vários caminhões, carretas, né? E o Brasil ele tem uma demanda gigantesca pelo sistema rodoviário. O Brasil é um país extremamente gigante e não tem tanta tecnologia, trens, né? E etc. E o sistema rodoviário, ele é muito requisitado. Então, Matheus, qual é o primeiro problema? O primeiro problema é que se aumenta o petróleo aqui, certo? Aumenta o petróleo no mundo, o preço do petróleo. Se o preço do petróleo sobe, como subiu aqui, certo? Nesse esquema, o que acontece? Os nossos produtores, Petrobras, Rio Rio, vão repassar essa inflação, certo? Para os distribuidores. Os distribuidores repassam essa inflação para os postos repassam essa inflação para o pessoal, né? E aí as empresas vão ter que repassar essa inflação no frete, certo? Nos fretes, nas transições. Logo, tudo fica mais caro. Tudo fica mais caro. Logo, os itens sobem de preço. E a gente tem um cenário. Taxa de juros alta, 15%. Tá? Qual é o problema, Matheusão? Taxa de juros alta. Um país emergente, com dívidas gigantescas, juros gigantescos a serem pagos, certo? Não tem um corte de gasto, juros gigantescos. As pessoas, estudos estão mostrando que está saindo mais capital do que está entrando agora, né? As pessoas estão parando de investir, mesmo com alta recompensa de juros. O que acontece? Essas pessoas vão optar para investir em algo mais seguro, que seria tesouros americanos e o próprio dólar. Com isso, o dólar se fortalece. Eles vão sofrer com a inflação também. Talvez o Fed vai ter que dar uma segurada, né, nesse corte de juros que estava previsto aí para setembro. Ninguém sabe também o que vai acontecer, né? Se a guerra tiver um restart, né? Podemos dizer assim. Caramba, Matheus, entendi. Entendi. E aí, o que é que está acontecendo? E aí o Brasil, nesse cenário, pode ter que aumentar os juros, que já está alto, batendo máximas e máximas. Aumenta os juros, o crédito fica mais caro. Quem sofre? Todos os setores, né, do país. Alguns se beneficiam disso, certo? O agro sofre, né? Aquele empreendedor lá do interior, da capital, vai sofrer, não vai conseguir reinvestir, aumentam taxa de desemprego e etc. E aí, Matheus, o que acontece, né? Onde é que eu quero chegar? Como a gente se blinda nesse momento, né? Como é que a gente se blinda? O que é que pode vir a subir? O que é que pode vir a beneficiar em caso de uma guerra? Primeira coisa, a gente tem os dois petroleiros, né? O Brasil ele não tem capacidade de fazer o petróleo puro, né? Ele refina, manda para fora para vir puro, depois importa novamente, certo? E aí, por isso que isso impacta o nosso bolso, porque a gente precisa de, de terceiros para fazer o nosso petróleo, nosso petróleo limpo. Entendi, Matheus. E aí, o que é que eu quero chegar? Dentro da nossa carteira de investimento. Todo mundo vai correr para a taxa Selic. Todo mundo vai correr para a taxa Selic e não vai aproveitar grandes oportunidades do mercado, né? Por quê? Matheusão, o gráfico é simples. Taxa Selic subiu, fundos imobiliários caiu, certo? Quem vai mais sofrer, Matheus, nessa questão? Fundos de escritórios, que estão extremamente descontados, na minha visão. Vários fundos de escritório já vem descontado, PVP abaixo de 1, né? E aí, por quê? Porque as empresas não vão querer pegar crédito, não vão querer gastar muito, porque tá caro, certo? Tá caro. E aí, a gente vai ter ações
como a Petrobras e a PRIO se valorizando, porém, Petrobras, ela é estatal, né? E 2026 é um ano de eleição extremamente importante, né? Nesse cenário macro, se a Petrobras, se o Estado diz, olha, vai ter esse aumento, vai ocorrer a inflação, mas você não vai repassar, porque eu não posso aumentar o combustível em época de eleição. Caramba, e agora? O que é que eu faço? Loucura total, né? O que é que eu faço? E aí tem a PRIO, que é uma empresa privada. Privada, ou seja, os controladores não sofrem com o efeito ali do Estado, certo? E vão repassar essa inflação. Então, essas empresas tendem a se valorizar, certo? Tendem a se valorizar. Então, pode ser um bom custo-benefício dentro das nossas carteiras, né? E, assim, empresas de commodities, né? Setores perenes que têm demanda. Então, quando todo mundo tiver louco vendendo seus ativos, você vai se blindar, né? Você vai comprar na baixa, você vai ver sua carteira sendo negativada no curto prazo, mas no longo você vai surfar. Como a gente surfou aqui, por exemplo, fundos imobiliários, certo? Pandemia, caiu, recupera. Lateraliza, cai, recupera, né? Crise, recupera, vai embora. Cai, recupera. E é isso. E é isso. Né? Aqui a média do IFIX. O que acontece? Petróleo subiu. Petrobras aumenta o preço na refinaria, certo? Distribuidores e postos repassam total ou parcial. Diesel fica mais caro, frete aumenta, rodoviária domina no Brasil, preço de bens e serviços sobem, inflação geral cresce. E é mais ou menos essa situação que a gente está se encontrando, certo? Matheusão, isso. E aí você vê o Irã, que eles tomam medidas, tira a internet, bloqueia isso e aquilo, o que as pessoas, a guerra pipocou, tá ruim a situação, as pessoas fugindo. O que é que pode acontecer? Pode vir uma maior demanda por Bitcoin, no caso de uma guerra extrema no longo prazo. Né? A gente pode ver o Bitcoin se valorizando. Pode ter a volatilidade no curto e médio prazo, mas no longo pode ter uma valorização muito interessante. Porque as pessoas vão querer algo descentralizado, algo que elas podem controlar e podem levar para qualquer canto, dentro da sua cabeça, né? Suas 12 seeds, né? Suas 12 sementinhas. E é bem sobre isso no final. É bem sobre isso no final das contas, certo? É bem sobre isso. A gente vê várias oportunidades nesse cenário. O dólar se fortalecendo. Se vier a acontecer esse cenário, parece não ser interessante você aumentar a exposição em dólar nesse momento e respeitar a sua estrutura de carteira naquela locação que você escolheu, fazendo seus aportes graduais, certo? O ouro tende a se valorizar em tempo de crise, mas o ouro deve ser comprado antes da crise, né? Não no meio ou durante. Mas também não é um erro. Por quê? Princípios, né? Os princípios eles valem mais que tudo. Não é sobre chegar no time certo, né? É sobre entrar dentro do time ainda. Por exemplo, não querer acertar o fundo, mas querer, por exemplo, não querer acertar o fundo, né? Quando a cota vai estar no fundo, no, no canto mais baixo. E aí a gente vê fundos imobiliários de papel se valorizando. Cuidado com os fundos, com os CRIs, fundos de papel com taxa mais alta, podem aumentar o nível de inadimplência, certo? E nesse cenário aí de juros, a gente pode ter muito perigo e é um cenário totalmente de oportunidades e de perigo. Senhores e senhoras, dia 26/7, método FDS, métodos fora do sistema, certo? Nesse método, vou pegar do zero ao avançado no mundo dos investimentos. Você vai ter mentorias, lives como essa aqui, ó, de atualizações do mercado. Acesse a minha carteira, acesse o meu WhatsApp. Valor baratíssimo, baratíssimo.
Link na bio para você saber mais, fazer sua inscrição. Mentoria individual, os 10 primeiros. Acessar o próximo lançamento, os 3 primeiros, certo? Acessar o próximo lançamento e tudo para a gente chegar nesse objetivo da liberdade financeira, criar uma renda passiva, viver de renda lá no futuro. Aqui não é enriquecimento rápido, aqui é estratégia e aqui é constância, tá certo? Senhores e senhoras, vou estar deixando aqui para vocês a saga do milhão, as estratégias que eu estou usando para chegar no primeiro milhão, certo? Nesse vídeo eu mostro tudo na íntegra e só peço para você uma coisa: deixa o like, compartilha. Esse canal aqui vai ser um canal, esse canal é um canal voltado a, esse canal é o dinheiro inteligente, fazendo seu dinheiro render de uma forma inteligente, certo? E aqui vai ter das maiores dicas possíveis para isso. Um abraço, fiquem com Deus.